Bom, já que a gente estava falando agora há pouco, inclusive, né, sobre esses desafios econômicos de China, quero começar por China, né? Há uma grande expectativa, pelo menos havia uma grande expectativa de uma recuperação da China. A gente vê que isso está cada dia parece que mais distante, apesar, né, de alguns pontos a própria China acredita que sim vai alcançar. Mas eu queria entender por que China não salva a nossa economia, não salva as economias como um todo. Paula, a China, esse é um ponto que a gente já trouxe várias vezes aqui, eu acho importante a gente estressar mais uma vez, que a China atingiu o seu limite, esgarçou o modelo econômico que era voltado para exportação com baixo consumo doméstico e com vultuosos investimentos na área de construção civil e real estate, na parte imobiliária. Isso acabou, não tem mais o que se construir, não tem mais uma ponte para construir, não tem mais uma ferrovia para construir, não há mais uma rodovia para construir e principalmente não há mais espaço para a construção de mais um edifício residencial. A China tem cerca de 100 milhões de moradias vazias. Tem cidades inteiras no interior da China, né, que não tem gente para morar. O pior de tudo é que o modelo comercial dessas construções acontece o seguinte: o sujeito compra a casa antes dela ser construída e conforme o sujeito vai pagando a sua hipoteca é que a casa vai sendo construída. Então a gente teve problemas muito sérios no ano passado e esse ano com Evergrande e outras imobiliárias / bancos, porque as imobiliárias compraram bancos para se financiar. Quer dizer, uma situação muito complicada de questão de compliance e risco, né, gestão de risco. Então, o que aconteceu? Essas empresas elas não tinham construído e iam entregar. Essas pessoas pagavam, pré-pagavam, começavam a pagar a sua hipoteca e, nesse meio tempo, a empresa se capitalizava e construía, seja lá o que fosse, uma casa, um residencial ou mesmo um prédio de apartamentos. Com o problema de escassez de recursos para esse setor da economia e a aparente queda dos preços dos imóveis, as pessoas pararam de pagar suas hipotecas e começaram a ameaçar, não pagava nada, né? Tivemos até que a intervenção das Forças Armadas chinesas para impedir as corridas aos bancos, que as pessoas estavam na frente dos bancos ano passado e queriam o valor de volta de suas hipotecas. Essa coisa é muito séria, não é só que não vou pagar, eu quero de volta o dinheiro que eu paguei porque o preço está caindo e a empresa não está construindo. Então nós temos cidades inteiras que não estão construídas, que foram paralisadas no meio do processo. Quer dizer, então esse é um processo muito sério que precisa ser resolvido porque há uma bolha, talvez a maior bolha imobiliária da história na China. Cerca de 600 bilhões de dólares de ativos que não têm mais esse valor. Quer dizer, se a gente fosse ao mercado vender ou tentar vender esses imóveis que estão precificados em cerca de 600 bilhões em termos de dívidas, esses imóveis não teriam esse valor e, portanto, essas empresas que financiariam estariam quebradas junto com as pessoas que compraram esses imóveis. Vale lembrar que 30% do PIB chinês é o setor imobiliário. 75% dos savings, né, de todas as economias e investimentos da vida dos chineses tem a ver com imóveis. Então, no momento que você tem uma bolha e que os imóveis acabam perdendo o seu valor, essas pessoas param de consumir o pouco que elas já consumiam, uma vez que grande parte dos seus recursos, da sua renda disponível, era dedicada ao pagamento desses imóveis. Então, nesse momento que existe uma perspectiva de queda do valor desse montante que essas pessoas guardaram ao longo de suas vidas, essas pessoas não consomem mais nada. E a China, dessa maneira, chegou a um ponto onde ela não consegue crescer artificialmente, botando dinheiro no setor imobiliário, e não consegue fazer com que as pessoas consumam, uma vez que elas entenderam que podem estar numa situação muito precária com o valor de tudo aquilo que elas guardaram em suas vidas. Então, os dois pontos que a gente poderia manobrar para fazer a China voltar a crescer... Agora, vale lembrar o seguinte, voltar a crescer está errado a minha frase aqui. Crescer mais. A China deve crescer esse ano por volta de 3,5% a 4%. Quer dizer, esse é um crescimento robusto.
mas ela tem uma meta de crescimento de 5,5%, que é um número inatingível dada a condição atual. Com essa queda de demanda, principalmente por imóveis, o setor de produção de imóveis, onde estão principalmente o minério de ferro brasileiro, tá? Esse é um dos maiores impactos que a gente tem na Vale, que se deixou depender demasiadamente da China, né? Um erro estratégico da gestão da Vale. Então isso impacta a Vale, mas impacta o resto do mundo, porque a Vale não é a única exportadora de minério de ferros e fora os outros tipos de commodities que fazem parte da indústria do real estate, da indústria imobiliária. Quer dizer, tudo isso reduziu a uma fração do que era 2, 3 anos atrás. Então nós temos uma situação muito precária do outro lado, que é o lado da demanda agregada chinesa, né? A parte do do consumo doméstico. O consumo doméstico está paralisado. Então, o governo chinês, dessa maneira, tem que buscar maneiras novas de crescimento. A única maneira para o governo chinês poder fazer isso é sair da frente e deixar o mercado fazer o que o mercado faz. Porque uma vez que existe apenas um alocador de recursos, que é o governo, e não existe um mercado que tem diversas, milhares, milhões de pessoas tomando decisões e todas as decisões estão contidas lá, a gente tem uma alocação mais eficiente de capital para onde ele tem o maior retorno, não o capital determinado para onde o governo quer que cresça. E esse foi o grande problema da China ao longo dos últimos 40 anos, que focou em dois tipos de estratégia, né, duas táticas de crescimento, que era o mercado doméstico com real estate super valorizado, uma bolha, e o outro lado é exportação. O modelo chinês se esgarçou. A gente tem que olhar agora para o consumo doméstico e como a gente sai disso é uma pergunta que ninguém tem a resposta.